Estamos começando mais um Aldeia Cast. Eu, Rodrigo Becker, meu amigo, colega, parceiro de trabalho aqui, o Marco Leite. Lembrando que temos o apoio aqui da Six e da Prefeitura de Canoas. Canoas está avançando na saúde pública com investimentos históricos e resultados já chegam a quem mais precisa. Após 16 anos, o SAMU ganhou 4 novas ambulâncias do governo federal, ampliando a agilidade e a capacidade de resposta nas urgências e emergências em toda a cidade. O Hospital Universitário recebeu 36 novos equipamentos, 7 salas cirúrgicas, que vão ampliar em 850% a capacidade de realização de cirurgias pelo SUS. Até o final do ano, a Gol vai dobrar o número de leitos para 600, chegando na maior capacidade de sua história. Quando existe trabalho, parceria e compromisso com as pessoas, os resultados aparecem. Canoas está avançando e a saúde pública avança junto com a cidade. Acompanhe mais avanços no site e redes sociais oficiais da Prefeitura de Canoas. Hoje recebendo aqui a secretária de Saúde, Ana Mol. Obrigado por ter vindo. Secretário, aceitado o convite de conversar um pouquinho com a gente aqui. E eu queria já começar te perguntando como é que foi esse convite, como é que foi para ti aceitar o desafio que é gerir a saúde do município do tamanho de Canoas, com todas as questões que envolvem, né? Não é uma cidade próxima de Porto Alegre, tem toda essa realidade de estar próxima dos grandes centros de saúde, né? Mas tu estava em Esteio antes, como é que foi esse convite? Como é que foi para ti aceitar isso? Assim? O que te levou a dizer o sim para o prefeito Ayrton? Rodrigo, boa tarde, obrigada pelo espaço, Marco da mesma forma. É muito bom a gente poder dialogar e com vocês e com a população, né, Sim. da cidade e do entorno. Eu acho essa pergunta bem interessante, assim, porque na realidade, no final do ano de 24, o prefeito Ayrton já tinha sido eleito, né, antes de assumir, eu já tinha sido convidada, tinha sido sondada na época. Mas eu estava naquela oportunidade na direção do Hospital São Camilo, né? E ainda também lá estava entrando o novo prefeito e eu tinha já me comprometido com ele. Disse: não é o momento agora, né? Estou num ciclo novo aqui, vamos ver como é que evolui. E aí, em julho do ano passado, de 25, eu fechei meu ciclo em Esteio, né? E conversei com o prefeito Felipe, que foi muito compreensivo, e disse: olha, eu tô saindo, eu quero ir para uma outra área, enfim, e renovar aqui também vai ser bem bom. Eu já estava há 3 anos e meio como diretora e é extremamente cansativo ser diretor de hospital também. Imagino. Né? Isso também conheces, né, esse métier. Mas não deu 24 horas, a assessoria do prefeito Ayrton me ligou, né? Sabemos que tu não está mais em Esteio, e aí me ligaram. E me chamaram para conversar. E eu disse: olha, prefeito, assim, eu preciso descansar um pouco, né? Preciso pensar, mas vou avaliar a situação. Levou uns dias, enfim, voltei. Nesse momento não era com ele a fala direta, depois eu conversei com ele me chamou. E o que foi o paradigma, assim, o que foi o definidor para mim foi a atitude do prefeito. Primeiro a insistência, que eu achei muito importante. Ele queria, né? Então ele retomou uma fala lá do final do ano de 24. Nós não nos conhecíamos, né? Eu conheci ele da vida pública, de maneira geral, né? Segundo, porque ele trouxe muita segurança, né? Se a gente precisa revisar várias coisas em Canoas, vários processos, nós precisamos avançar, precisamos virar uma página de algumas questões aqui dentro da saúde e precisamos, então, vamos que tu venha. E aí, para mim, levou mais alguns dias. Eu digo, aceitei o desafio, acho que muito por isso, pela fala dele comigo, pela liberdade, né, de poder também ter autonomia, de tecnicamente tomar decisões dentro da Secretaria de Saúde. Então é um conjunto, assim, foi a insistência, a questão de ele realmente dizer: eu quero mudar algumas questões aqui na cidade que são importantes. E eu vinha de uma cidade solicitante de Canoas, né? Então Esteio manda muito paciente para Canoas nas suas referências. Sim. E a gente sabia das dificuldades, né? Das estruturas, enfim. E também porque eu acho que o prefeito, primeiro, ele nunca me exigiu nada, nem de filiação, nem de vínculo, nem nada. E ele estava valorizando uma mulher, uma enfermeira, né, uma não médica, alguém que é técnico. Eu sou técnica da área, né, enfim, trabalho com gestão pública há 35 anos.
Então isso me cativou. E aí eu digo, bom, se eu não puder mudar, né, ou fazer tudo o que ele espera, eu vou tentar pelo menos, né? Sim. Foi isso que me Mas trouxe aí, para cá. seguinte, Ana, tu pegou, assumiu o Canoas no meio de um caos, né? Porque a 11 de saúde agosto do ano passado, estava né? destruída pela enchente, né? É. Tu não tinha UPAs de um lado, nem hospital do outro lado, né? Tu praticamente pegou a saúde pela metade ou mais que a metade destruída. Na verdade, menos da metade. É. Porque a parte de lá acho que tinha mais estrutura. E aí, quando tu Tal, né? chega em Canoas e tu vê esse desafio, né? Por exemplo, até hoje o HPS não voltou ainda. Depois a gente vai falar mais sobre isso, mas eu queria saber como é que, quando tu viu aquele quadro, o que que tu pensou? Bom, eu aprendi com o tempo que as coisas são processuais, né? Tudo leva um tempo para acontecer e tem processos. Eu me assustei com muita coisa, e vou dizer que, francamente, uma das questões que mais me pegou naquela hora ali foi a questão das UPAs, né? Nós estávamos no meio de uma situação muito difícil, num contrato muito difícil com as UPAs, com desassistência da população, né? E as UPAs, elas são fundamentais na rede de saúde, né? Porque a UBS é a porta de entrada, mas as UPAs fazem aquele primeiro atendimento ali de pacientes que não estão em risco de vida, em princípio, né? Mas fazem aquele atendimento urgente e que não precisa ainda estar no hospital. E as nossas 3 UPAs estavam completamente desassistidas, sem profissionais. Então, esse para mim foi o processo mais tenso ali, né? E na sequência os CAPs, 4 dos CAPs estavam com a mesma situação e a gente foi construindo essas alternativas. A gente se assusta e tem os medos da gente, Marco, mas eu tive muito apoio de toda a área da prefeitura, né? Isso é importante, dizer que isso não é um trabalho sozinho. Então a gente planejou junto como fazer essa transição da empresa, né? Como encerrar um processo e começar outro. Toda a questão jurídica, nós estávamos muito bem fundamentados. Isso foi me dando segurança, né? Não é aventura, nós não estamos aqui para fazer qualquer coisa de qualquer jeito, né? Então foi todo um processo construído. E a população reclamando muito e corretamente, né, naquele momento e sobrecarregando também as portas de entrada do Graça, sobretudo, não tem o HPS. Então, claro que estar perto a gente estar dentro do município, a gente vivencia de forma diferente. Mas eu acho que é isso, a gente tem que se acalmar e acalmar a equipe no sentido de dizer, não, nós vamos conseguir, mas nós temos que ter a base, né? Então, é um processo, tem os medos da gente, mas... E como é que tá esse processo ali do HPS? Então, só para eu amarrar a questão das UPAs, a gente conseguiu fazer essa transição da empresa, né? Fizemos num processo emergencial, o que foi muito importante porque mudou radicalmente, né, o formato Sim. de atendimento, hoje o acolhimento, e que justamente, né, linkando isso com a tua pergunta, Rodrigo, o HPS ele faz muita falta para nós e para a região metropolitana, né? Porque ele era enfim, um aparador muito importante ali dos casos mais urgentes, Sim, né, para Porto nós Alegre. somos cortados por rodovias, né? A gente tem uma questão do trauma que precisa ser olhado com outro, né? Enfim, com mais atenção, né? Esse processo, então ele já houve a licitação da empresa que hoje está atuando lá em 24, né? Mas a prefeitura herda esse processo com várias dificuldades, né? De projeto, isso que é o mais sério, porque isso demora mais. Então, tinha sido licitado o primeiro piso do pronto-socorro nessa oportunidade, e tinha empresa lá dentro trabalhando, mas tinha falta de projeto elétrico, hidráulico, só tinha estrutural fundamentalmente. Então a empresa também teve que recuar, trabalhar mais devagar, porque teve que se licitar esses outros projetos, né? É um recurso vinculado ao governo federal, né? É via Caixa Econômica, então tem uma previsão de 30 milhões de reais para o primeiro piso, né? Para o total da obra, né? Agora foi recentemente, há um mês, nós estamos em maio, em abril foi licitado o segundo piso, né? Final de abril, já tem uma empresa vencedora também para o segundo piso, e aí esses processos vão se complementando. A obra segue andando, né? É importante que a população compreenda que não é algo que dependa 100% de nós. Inclusive a velocidade da obra. Por quê?
porque ela vem sendo executada e toda vez que tem uma nota de pagamento, e as empresas obviamente dependem disso, né? Essa nota precisa ir para a Caixa Econômica Federal, que precisa avalizar essa nota, depois que libera, vai para o Fundo Nacional de Saúde, que libera o recurso e que manda para nós. Então, tem um processo aí. Mas está tudo dentro de um calendário, né? Hoje já com uma previsão aí para o segundo semestre do ano que vem, até julho do ano que vem, desculpa, até o final do primeiro semestre do ano que vem, de 27, a gente ter esses processos A estrutura concluídos. pronta, daí passa para o equipamento. É, né? mas nós estamos fazendo paralelos, né, Rodrigo? A gente faz já a licitação de equipamentos, já está em andamento, de vários equipamentos. Então, ressonância magnética, tomógrafos, kits cirúrgicos, isso tudo. Raio-X, tudo aquele equipamento que precisa para aquele atendimento de Isso, emergência. aqui no PAC, então, da saúde do governo federal, vem recurso para isso também, né? Na ordem de 23, 24 milhões. Então, esses processos já estão em andamento licitatório, porque isso tem que andar paralelo. Sim. E agora, nas próximas semanas, vai sair o processo licitatório da gestão do hospital. Porque essa é outra discussão, né? Sim. Ele é um hospital maior do que Canoas, assim como é o HU, assim, né? Como é o Graças, enfim, mas principalmente esses dois que têm uma referência macro-regional, é uma discussão que nós ainda temos que fazer junto com o Estado, junto com a União, mas nós vamos licitar, nós vamos encaminhar a licitação da empresa que vai operar o HPS. Então, Sim. tá tudo andando, ele vai ser reaberto. Às vezes tem gente que nos Quando pergunta, tu mas fala que vai ser reaberto em julho do ano de 2027. Isso, Quando tu abrir as portas dele, ele já vai estar equipado para atender o paciente que precisar ser atendido. Total. É exatamente essa parte do maquinário. Tem que entregar pronto. Que tem. Isso. Isso é importante para a população saber desse prazo, sabe? A gente sabe que isso aí pode ocorrer atrasos ou até vir antes. De uma obra, né? Uma obra não tem... Como é uma empresa, é uma obra grandiosa, né? É enorme. Ele praticamente ficou destruído, né? E principalmente essa parte que ninguém vê. E as pessoas dizem que a obra não está andando, que é ajeitar a parte elétrica, essas coisas. E as obras de saúde são específicas também, ela não é uma obra civil convencional, né? Como fazer uma casa, né? Tem toda uma especificidade de metragem, tamanho de porta, espaço para passar a pessoa, maca e tudo mais. Paredes chumbadas, a rede de o ar-condicionado. próprio piso tem que ser lavável, né? Para poder higienizar. Então, todo um processo que é mais longo mesmo. Mas é uma boa notícia que a gente já tem um prazo, assim, mais ou menos estipulado para isso, porque ali a obra... Enfim, a tragédia foi muito grande, mas ali ficou muito marcado, né? Quando a gente conseguir inaugurar o HPS, eu acho que a gente vai virar uma página também da enchente, né? E aí, Canoas precisa virar essa página. E me diz uma coisa, as reformas da UPA de Niterói e a UPA da Rio Branco ali, né? O povo reclamou, né? Como sempre reclama. Que fechou dizem, com desculpas de que não tinha médicos naquela época, assim... Niterói. Exatamente. A Niterói foi entregue e agora está se fazendo a reforma na Rio Branco. Qual é o prazo da Rio Branco voltar? Eu acho que é até importante a gente aproveitar. Assim, a Niterói, ela foi aberta na enchente ali naquele período pelo governo anterior para dar suporte a todo esse atendimento e ele era um contrato temporário, né? Então não foi uma desculpa, ela era originalmente um contrato temporário. Ele se extinguiu, ele encerrou esse contrato em setembro do ano passado. Então não havia, né, não foi feito um novo processo licitatório, né, porque não havia essa previsão, né, nem orçamentária, nem dentro do escopo do plano da saúde. Ele era para aquele momento, para dar retaguarda às necessidades daquele escopo. Isso é uma questão. E outra, a Niterói nunca foi uma UPA oficialmente credenciada pelo Ministério da Saúde, né? Era um estabelecimento para aquele momento, a gente chama de UPA, tudo bem, não tem problema, mas ela não tem a habilitação federal e nem o escopo federal. Então nós temos 3 UPAs, né, funcionando regularmente em Canoas, mantivemos as 3 UPAs, então a Caçapava, né, que a gente chama ali de Caçapava, a Caique, a Boqueirão e a Rio Branco, ali da Matias. A Rio Branco foi muito atingida pela enchente também, né? E é isso, ela tinha umidade nas paredes, né? Os dutos de ar todos foram comprometidos, então ela teve que parar para a gente poder fazer a reforma adequadamente. Então, o que nós fizemos? Nós adequamos a Niterói, que tinha sido encerrada a atividade lá no ano passado, para receber esta UPA. Ela é menor, mas nós mantivemos a mesma equipe, o mesmo volume de atendimentos, que inclusive já aumentou agora também com frio, né? As doenças de inverno são terríveis. Esta UPA agora vai ser a retaguarda para o inverno, com uma área toda
feita especialmente para isso, né, para o inverno. Então também é importante que a população saiba que a gente vai ampliar a estrutura para o inverno, que são 4 meses aqui, né, que o Estado, inclusive, determina esse calendário, junho até setembro, até final de setembro, nós temos um reforço no inverno, na UPA Niterói, na UBS Matias, e na Mato Grande, que vai ter terceiro turno, que vai ser, vamos abrir à noite também. E a UPA Rio Branco está lá em reforma, então foi licitado o processo, está em obras, e a nossa expectativa é que em um ano aí a gente consiga entregar essa reforma também, né? E aí volta para aquela região. A gente entende a população, fica mais longe dela, mas ela também há de compreender que nós não estamos deixando de atendê-la. Nós temos efetivamente 3 UPAs funcionando, né? Sim. Está em funcionamento, Uma tem a contingência referência. da questão. Exato. E após a entrega da reforma da Rio Branco, a Niterói continua funcionando como UPA ou ela é pensada para uma outra... É que Canoas já tem, pelo dimensionamento do Ministério, nós já temos o parâmetro, inclusive um pouco acima das necessidades das UPAs, mas o Ministério habilita essas 3, ajuda no cofinanciamento e está tudo certo. Então, essa é uma discussão que nós vamos ter que fazer um pouco mais para frente, porque se ela existir, ela vai ter que ser custeada 100% pelo município. E uma UPA dessas, ela custa mais de R$1 milhão por mês, né? E tem que ter processo licitatório, enfim. Então, Sim. é uma discussão que agora eu não tenho como definir, né? Nós vamos ter que ver como é que evolui esse processo, né? Mas hoje o território de Canoas, ele está suprido, né? Sim. Tu falaste do inverno, questão da vacinação, como é que tu acha que está andando, assim, como é que tá a avaliação? Nós usamos como parâmetro um pouco outros municípios, né? A gente faz esse levantamento semanalmente. Até semana passada, sexta-feira, nós estávamos com uma cobertura em torno de 60% da cobertura alvo deste primeiro momento, né? A expectativa agora é que a vacinação abra para toda a população. Crianças e gestantes e pessoas com doenças respiratórias comprovadas, né? A gente está esperando orientação do Estado e do Ministério para abrir para toda a população, então isso deve crescer. Mas está sendo bem razoável, assim, a busca. E nós fazemos busca ativa também. A gente vai atrás, estimula. Pode não parecer, mas eu sou idoso, então eu tenho mais de 60. Eu tô quase idoso já. Isso. Tenho discutido isso com a minha esposa, vou me vacinar. E aí vou negligenciando e vou levando, entendeu? Parece que eu estou esperando que a doença se instale para me procurar ajuda, né? E eu acho que a população faz isso mesmo, negligencia o perigo da doença. Né? E eu acho que já viveu também uma questão assim de vacina funciona e não funciona durante um período que isso ficou na discussão, até meio política, meio não sei, porque a gente sempre teve índices vacinais de vacinação muito elevados, né? E agora esses últimos anos eles vêm caindo, as pessoas vão deixando um pouco, né? Eu acho que é bem isso, Rodrigo, assim, a questão da vacinação no Brasil, nós somos pioneiros em políticas de prevenção com a vacina, né? Nós temos uma excelente rede de vacinação no país, uma excelente cadeia de rede de frio, que a gente fala, né? Espalhada pelo país, uma produção ampla de vacinas, né? Isso é inédito na maior parte dos países do mundo, né? Então a gente tem, e como eu disse, eu estou há 35 anos nessa história, né? Então eu me lembro quando a vacina da gripe surgiu, primeira fantasia é uma vacina para matar idosos. E era forte isso, era forte. Eu lembro disso. Sim. As pessoas não iam vacinar, isso é para matar os velhos, né? Então assim, até que tu consegue mudar essa lógica, né? Dizer, não, pelo contrário, é para evitar casos graves. Porque o que as pessoas pensam? Não, eu vacino e continuo tendo gripe. Então não funciona. Não, a vacina é feita de uma cepa do vírus, né? Os vírus são altamente mutantes, né? Mudam muito. Então a gente está combatendo um tipo de vírus, ou 2, eventualmente, enfim. Então, essa é uma história que vai e vem, assim. O que a gente não pode é ter, nas instâncias oficiais, eu estou falando sobre aspecto de governos ou de gestões, movimentos contrários, porque daí a gente perde mais ainda, né? A gente já tem toda uma resistência que, se a institucionalidade não reforçar a necessidade, a gente perde muito. Agora, é comprovado por números, não sou eu que estou dizendo, que as internações por casos graves de influenza diminuíram muito e os óbitos, sobretudo. Quem é que é mais atingido? O idoso, né? Crianças com doenças respiratórias graves, então aquelas pessoas crônicos, né? Pessoas que fazem tratamentos crônicos, né? Isso está comprovado. Mas como a gente toma vacina e ainda fica gripado, as pessoas, isso não funciona.
Só que é o teu corpo gerando reação, E né? de forma anticorpos grave, daquilo. né? Aquela forma Exatamente. grave a gente não vê. Exatamente. Trabalho no hospital, eu vejo isso. A gente não diminui muito a internação, assim, assustadoramente, Nossa, no muito. período em que as pessoas não se vacinam, começam a se vacinar, queda da internação por doenças respiratórias. Ou ela interna, mas fica pouco tempo, Ou porque, né, consegue se exato, recuperar isso. rapidamente, não são pneumonias, né, não avança. Isso é... E o os meu números caso, vou são- contar um caso pessoal, mas foi comigo. O ano passado eu não me vacinei, com essa mesma razão que tu disse, deixa para amanhã. E eu passei quase 3 meses enrolando uma gripe, né? Pegando uma e saindo da outra, entrando em uma e saindo da outra. E esse ano já teve frio, tudo, não tive nada, assim, porque eu me vacinei no tempo certo e tudo mais, né? Não tô impedido de me resfriar ou ter uma gripe, mas ela não veio, não teve nada agora que batesse como Acho foi que, o ano passado. Rodrigo, até para contemporizar isso, e corroborar essa ideia, a Covid, nós nunca podemos esquecer e nós temos que ter essa memória viva. Ela é um exemplo típico disso. Enquanto nós não tínhamos vacina, as pessoas morriam. A Covid continua entre nós. Sim. Né? Nós continuamos tendo casos de Covid e a vacina ela ainda é distribuída nos postos de saúde, hoje de uma forma não tão mais regular, mas a gente tem, por exemplo, a gente tem nos postos aqui em Canoas, eventualmente falta, enfim, mas eles repõem, e a Covid hoje praticamente não dá para dizer que não mata, porque obviamente se eu tiver uma comorbidade, enfim, ou algo, mas é muito difícil. Então, assim, esse é o caso clássico, né? E bem presente que dá para Sabe que o momento da doença respiratória é exatamente nessa transição do calor para o frio, tá? E não sei se é eu que estou notando isso, mas era para as UPAs e as UBS estarem lotadas de gente com problemas respiratórios e os oportunistas de plantão fotografando, filmando e largando nas redes sociais para dizer que a saúde não funciona. A doença está aí. Porto Alegre tem hospitais aí com 500% de pacientes que eles não estão conseguindo atender. Mas parece que em Canoas ainda não chegou a essa crise forte, né? Não, assim, a gente também está com as UPAs bem lotadas. Tu vais ver a repercussão que provavelmente as pessoas vão falar. A gente já tem hoje um tempo de espera um pouco maior, né, nas recepções das UPAs, para aqueles casos não urgentes, né? Eu sempre falo, então, da classificação de risco, porque todos os serviços de urgência, eles trabalham com uma classificação de risco, né? O verde é o que tem o menor risco, que é o que deveria estar na unidade básica. Mas, eventualmente, está numa UPA também, tá? O azul também é um caso mais para unidade básica, né? Mas que a gente chama nas unidades de consulta dia. Tem alguns sintomas, não são graves, mas precisa ser olhado. O amarelo e o vermelho são casos clássicos, principalmente o amarelo, né, de UPAs. Tem casos vermelhos que são os mais graves, né? Mas esses, em geral, já vão mais direto para a porta do hospital. O que a gente percebe? Sim, a gente teve um aumento de pessoas com quadro respiratório nas UPAs agora, que eu diria na classificação azul ali, nas UPAs. Então, sim, aumentou a demanda, a gente já está tendo... a gente esperava menos de 1 hora, agora a gente está esperando um pouco mais, ou está esperando 50 minutos, antes era 30, 40... Ainda assim, é um parâmetro muito adequado, né? Sob o aspecto do risco que ela tem, né? Que é baixíssimo. Ela vai ser atendida, mas ela vai demorar um pouquinho mais. Nas unidades básicas também, mas assim, aumentou, mas ainda não tem pico. Por isso a gente está reforçando o inverno. E esse ano tem um fato também importante, que a vacinação começou antes. Essa era uma luta dos municípios daqui do estado do Rio Grande do Sul. O estado vinha buscando junto ao Ministério que o calendário da vacina contra a gripe viesse antes. Porque, em geral, ela começava em maio. Esse ano ela começou em abril, né? Então, isso nos ajuda também nesse fator que tu estás trazendo. Começa a circular o vírus através... Porque qual é o objetivo da vacina, além de nos dar anticorpos? A gente fala combater o vírus selvagem. É o vírus que está no ambiente. Quando a gente tem anticorpos, a gente elimina anticorpos e ele combate o vírus selvagem. E com isso a gente combate isso no meio, né? E a gente diminui a gravidade e letalidade. E a circulação do Isso vírus. vira, exatamente, a circulação do vírus, né? E do anticorpo. Então, por isso é muito importante vacinar, né? As pessoas, eu nunca tenho nada, eu nunca gripe, eu não vou vacinar.
mas ela é um ato coletivo, né? Assim como foi o da Covid. Quando eu tô bem e eu gerei anticorpos contra o Covid, eu estou eliminando esses anticorpos e combatendo o vírus da Covid no ambiente. Portanto, eu tenho uma rede estabelecida de anticorpos que vai combatendo, né? E é isso que é bacana na vacina, né? Ela é um ato coletivo, ela é um ato que salva vidas, a minha e a dos outros. Isso é muito legal. Eu até Me emociona aqui. eu imagino. Eu vou falando. Mas eu acho que a Covid foi o símbolo, nós falando de vacinação, de como a nossa vacinação funciona, assim, porque foi produzida a vacina, a distribuição, chegava em Porto Alegre, os municípios, chegou às cotas, no dia seguinte estava no posto. Isso para mim é um grande exemplo de como funcionam as coisas no Brasil e a gente não podia perder essa questão agora, né? Tem que Na minha época, a ressaltar isso. vacina na escola, não sei como é que foi contigo, mas comigo foi no sarampo. era na escola. Né? Sarampo não, acho que era uma vacina de unidade escolar, sarampo, não lembro o que era. Eu tomei todas as vacinas. Mas era na rubéola, uma pistolinha, assim, né? A Eu sou filhinha, nascido todo no mundo. interior, isso é Você muito teve fé praticado na no vacina, interior do né? estado. Minha mãe era uma pessoa que dava vacina nas pessoas. Mas Não, o teve país fé na vacina, é um pecado a gente perder isso hoje. Vende esse know-how para fora e a gente tem que. É isso, a gente tem que trazer isso à tona e reforçar a necessidade, né? Desculpa, as gestantes que se vacinam, né, contra o tétano, elas estão vacinando a si, mas é o bebê, contra o tétano neonatal para evitar a morte dessa criança. Sim. Né? Então, de novo, é a rede, é a cadeia de transmissão de anticorpos. Isso não tem igual, né? E infelizmente a gente tem médicos, a gente tem pediatras que dizem, não vacina, não. É lamentável, mas a maioria vacina, isso que é bom. Que bom, a gente tem que ressaltar. E a rede de postos de saúde, como é que tá hoje ali? A gente tem um problema também, mesma coisa com a enchente, né? Teve vários postos destruídos, alagados e que tiveram que ser reformados e tal. Como é que tá funcionando isso hoje em Canoas? E eu queria que você fizesse um comentário também sobre a saúde da família. Eu acho que é um negócio bem bacana, assim, que leva a saúde na casa das pessoas, ajuda a controlar a medicação em idosos, se eles estão recebendo, enfim. Queria que tu comentasse essas duas questões. Como é que está a rede de atenção básica e especificamente a saúde da família? Boa. Nós temos em Canoas 30 unidades, que a unidade ela tem várias equipes dentro, né? Então nós temos 30 unidades de saúde da família, para ser precisa, não, eu estou errando. São 28 hoje, porque é que tem novas sendo construídas, eu já estou contando elas. Mas são 28 UBSs, que a gente fala, e dentro de cada UBS tem as estratégias de saúde da família, que são as equipes, né? E aí depende do porte, né? Se é porte 3, tem 3 equipes, se é 4, tem 4 equipes. Nós temos 97 equipes de saúde da família hoje no município. Então, nós temos uma boa cobertura do território, né? Com quase 90% do território coberto, né, na cidade. Mas toda a população, se procurar uma UBS, a gente tem as referências para onde ela deve ir. Então, isso é uma boa cobertura, né? É um território do município que ele está desenhado, né, de forma adequada para receber essas pessoas em unidade básica. Temos 2 em construção, novas nesse momento, que é a estância. Já existe uma estância velha, mas vai ter uma maior agora, né? E tem a UBS Rio Branco também, que está sendo construída. Totalmente novas. Então, quando elas abrirem, nós vamos botar novas equipes lá dentro. Ou seja, a gente redesenha o território e leva mais gente lá para dentro. Até para não ficar muito concentrado em poucas, né? Naquelas outras equipes. Pessoas, exatamente. E temos muitas em obras, né? Ou em previsão de começar as obras por conta das enchentes. Então, para acolher o usuário e dar ambiente adequado para o trabalhador, a prefeitura fez algumas melhorias em várias delas, né? Mas muitas, as que foram mais atingidas pela enchente, terão então recurso do PAC, né? E vão ser totalmente reformadas, readequadas, né? Com toda a segurança, a questão das questões sanitárias de condicionamento, de circulação, de higienização, de ar-condicionado, enfim. Então, tenho várias já em processo aí licitatório, né, que o PAC tem calendário. Então, hoje eu te diria que nós temos uma boa cobertura. O que a gente sempre faz, Rodrigo, é revisar isso é muito dinâmico. Se eu tenho uma UBS aqui e tem uma concentração grande de população nesse território, a gente às vezes redesenha e faz um recadastramento desses usuários. Esse é o processo. Então, uma parte dessa população que talvez não esteja tão perto daqui, mas está da outra, a gente leva para outra unidade, né?
Isso é um processo preconizado pelo Ministério, né, dinâmico, para tentar ajudar o usuário para que ele chegue ao serviço. Nem sempre é do lado da casa da pessoa, né? Nem sempre é o local ideal. Às vezes é onde a gente consegue construir, porque isso é uma outra questão. Para construir, por exemplo, uma UBS nova do PAC, tu tem que ter um terreno do tamanho adequado. E aí tu tem que ver onde é que ele está instalado. Se já tem um perto, a gente vai ter que redesenhar esse território. Então é uma dinâmica que leva um tempo até ser feita, né? Mas hoje toda a população tem um endereço onde ela pode procurar uma A UBS. cidade cresce também, alguns É. bairros acabam Isso. verticalizando, então dobra o número de moradores rapidamente. empreendimentos. Isso mesmo. E aí Então tem a que gente redesenhar o circuito, porque senão as pessoas sobrecarregam eu gosto uma unidade muito só. do modelo de estratégia de saúde da família. Eu acho que a gente sempre tem que cuidar para a gente não perder a essência dele. Porque a tendência, e eu estou falando enquanto gestora, então é do lugar onde eu estou, né? A tendência da gente é dar mais volume em quantidade. E às vezes a gente se perde um pouco na questão do vínculo. O médico é como diz o nome, e a enfermeira e a equipe é da família. Então é importante que eles conheçam as famílias, que eles façam a visita domiciliar que está preconizado, né? Que o agente comunitário esteja na casa da pessoa, que ele identifique fatores de risco naquela casa, né? Que ele possa levar isso para o posto. Essa é a base da equipe. Então, não é médico centrada, né? Porque, de novo, assim, eu tenho que sempre trazer meu exemplo. Eu sou de uma época em que o SUS ainda não estava estruturado, né? E aí era um postinho em cada canto da cidade, longe, onde o médico ia uma vez por semana. Era alguém que ia na comunidade abrir o posto de saúde. Era isso mesmo, né? Ia abrir o posto de saúde, separava o fichário, o médico atendia, virava as costas e ia embora, ficava mais uma semana fechado o posto, e ele voltava na outra semana, atendia. Então, assim, não tinha nenhuma conectividade, nenhuma integralidade, né? Hoje não, hoje a gente tem equipes para fazer isso acontecer, né? Então, eu gosto muito do modelo, eu acredito nele, mas é um desafio, porque a gente também adoece mais hoje no sentido várias coisas, né? Pela estrutura urbana, pelo estresse, pela velocidade das coisas, Questões pela de saúde mental, né? poluição, Emocional. alimentação. A gente é mais ansioso muitas vezes, então a gente tem que cuidar para não cair só numa questão de volume, né? Mas também de qualidade, da essência da estratégia. Antes de nós chegar nas coisas boas que têm acontecido, a gente tem que discutir os problemas. Quando tu assumiu, tu teve que gerenciar uma crise muito grande de pagamentos para os médicos e profissionais que o município tinha uma dívida com a classe ali, que eles exigiam para poder trabalhar tais pagamentos, surgiu greves e algumas coisas assim. Inclusive, vocês trocando uma terceirizada que cuidam das unidades de saúde de Canoas todas aí. E isso, como é que está hoje? Marco, assim, a gente fez alteração em 2 contratos grandes, tá? Nos postos de saúde não teve alteração, que é a Fundação de Saúde, né? Que é uma autarquia do município que seleciona profissionais médicos, enfermeiros, agentes comunitários, técnicos de enfermagem por processo seletivo, CLT, e não teve nenhuma solução de continuidade, ou seja, nenhuma interrupção nesse contrato, tá? E eles é que fazem o programa de saúde da família acontecer, assim como em alguns serviços especializados também estão essas equipes. O que a gente mudou foi, nessa crise que tu trazes, foi o operador, então, das UPAs, né, dessas 3 UPAs que estavam em operação, e de 4 CAPs, que são Centros de Atendimento Psicossocial, né? Sim, então a gente tinha uma questão aí de pagamento, né, de atrasos importante. A gente trata isso hoje, né, no pós-rompimento do contrato, já várias vezes com a empresa, numa relação de fazer uma discussão de encontro de contas. Isso está andando, né, em mediações, enfim. E a nossa busca cotidiana é honrar os contratos. Mas não é uma situação fácil. É um município que tem grandes dificuldades financeiras, muito déficits também herdados, né? A gente tem, na pessoa do prefeito, e eu digo isso bem tranquilamente para todo mundo, realmente um grande lutador para a captação de novos recursos. E o que Canoas já captou de recursos no ano de 25, não só para a saúde, no conjunto, e no ano de 26, para honrar, inclusive, né, esses contratos, é impressionante. Por que isso? A gente não está sentado esperando. Teve uma lei fiscal que alterou, então o município
mudou algumas coisas na arrecadação, né? Como todos os municípios. Então, a gente tem que lidar com essa dinâmica. Estão todos os contratos em dia? Não, não estão todos os contratos em dia. Mas nós estamos buscando equacionar isso. Então, a gente também aprendo muito com o prefeito Ayrton, é o diálogo. Chama o prestador, vamos ver o que a gente consegue fazer, onde é que a gente negocia, mas sempre numa busca de tornar a nossa rede execuível. Mas eu acho que o mais importante disso, e isso foi um desafio que o prefeito logo me botou quando me chamou, e eu tenho tratado isso com ele, é que a nossa rede seja do tamanho que a gente pode ter. Tá? Não adianta a gente inventar coisa e pagar coisa e coisa assim, como se nós pudéssemos fazer o que quiséssemos. Superdimensionar. Exatamente. Que é o caso, por exemplo, da UPA Niterói. Eu não estou dizendo que ela não era importante, mas ela não era habilitada, ela não recebia cofinanciamento da União nem do Estado, o município, e era temporária. Então, a gente tem que tomar decisões que garantam a assistência do usuário, né? Ele não está desassistido, mas que é do tamanho que a gente consegue bancar também, para honrar os contratos, porque é justo honrar os contratos. Né? As entidades, os fornecedores, os prestadores, quando a gente contrata, eles esperam isso da gente corretamente. Então, a gente vem fazendo muito essa discussão, por exemplo, em relação ao HU. O HU é muito maior do que Canoas. Faz sentido Canoas passar... se não a maior parte, a segunda maior parte do orçamento, do financiamento da instituição, assim como o HPS. Por isso que eu disse, é a discussão que nós vamos fazer logo ali na frente em relação ao pronto-socorro. Né? Quando o HPS fechou o contrato dele, era de 13 milhões. Ele vai abrir 2 anos depois com um contrato muito maior. Quem é que vai pagar essa conta? Né? Então, essa é uma discussão que a gente tem que fazer com os pés na realidade. Nós temos que chamar a União, chamar o Estado, assim como nós estamos fazendo com o Hospital Universitário. Olha, gente, nós precisamos de ajuda. Até porque são estabelecimentos que não atendem exclusivamente Canoas. Sim. Né? Eles têm pactuações de referência, então os recursos também têm que vir nesse montante. E Canoas, sim, é um município de maior concentração da região, né? Porque nós não somos referência para Porto Alegre, nós somos para outros municípios, mas se nós formos olhar populacionalmente, Canoas é o maior município de 350 mil habitantes. Então, nós temos que... Mas é tripartite que compartilhar esse pagamento. Ele é um financiamento tripartite. Então, a nossa busca é essa. É botar as coisas do tamanho que elas podem. E outra medida é não perder o dinheiro. Te dou exemplos no Estratégia de Saúde da Família, ou com os hospitais, com ambos. Tudo que a gente já faz, a gente tem que habilitar, né? E atender os critérios que a União e o Estado botam para a gente ganhar um recurso. A gente não pode falhar nisso. E hoje de manhã eu estava reunida com a minha equipe lá interna. Tem que ser por mérito, né? É bem isso, né? Mereceu é que assim, tem critérios. Vou usar a Estratégia de Saúde da Família. Né? O que o Ministério diz? Quando, numa equipe de família, tu tem que ter um médico 40 horas, um enfermeiro 40 horas, um técnico de enfermagem 40 horas e o agente comunitário 40 horas. Se faltar o médico, ele saiu, se exonerou, né? Adoeceu não porque ele volta, mas se ele saiu, se exonerou e eu demoro para repor, eu vou perder dinheiro que o Ministério passa. Por quê? Porque o Ministério está me pagando para ter lá a equipe funcionando, completa. Quando eu deixo de ter a equipe completa, eu perco recursos. E aí o município banca isso sozinho. Eu continuo lá, pagando a equipe que está lá, mas eu não recebo mais a contrapartida. Assim é o programa Assistir do Estado, né? Que trouxe uma série de modificações aí no ano de 22 para cá. Canoas perdeu 84 milhões de cofinanciamento do Estado quando o programa Assistir foi implantado. O maior prejudicado foi o HU e o HPS, né? Então, 84 milhões é muito dinheiro, né? E hoje faz falta. E se nós não atendermos hoje as habilitações do Assistir, nós perdemos dinheiro. Então, isso nós estamos alinhando cada vez mais com a equipe. Não pode perder dinheiro. Né? Tudo que nós temos aqui tem que funcionar. Tudo que os hospitais puderem aderir, que eles já fazem, que eles têm competência para fazer, nós vamos aderir. Para poder o SUS Gaúcho, o Assistir, né? O PATE, o Programa Mais Especialistas da União. Né? Se eu tenho lá uma estrutura que já faz isso, beleza, vamos fazer um pouco mais e vamos captar. Então, esse é o nosso movimento. Lembrando que temos o apoio da SIX aqui da Prefeitura de Canoas. Canoas está avançando na saúde pública com investimentos históricos e resultados já chegam a quem mais precisa. Após 16 anos, o SAMU ganhou 4 novas ambulâncias do governo federal, ampliando a agilidade e a capacidade de resposta nas urgências e emergências em toda a cidade. O Hospital Universitário recebeu 36 novos equipamentos e 7 novas salas cirúrgicas, que vão ampliar em 850% a capacidade de realização de cirurgias pelo SUS.
Até o final do ano, o HU vai dobrar o número de leitos para 600, chegando na maior capacidade de sua história. Quando existe trabalho, parceria e compromisso com as pessoas, os resultados aparecem. Canoas está avançando e a saúde pública avança junto. Acompanhe mais através do site e as redes sociais oficiais da Prefeitura de Canoas. Queria te perguntar um pouquinho sobre assistir. Tem novidades sobre isso? Porque tu falaste dos 84 milhões, foi uma luta da cidade, os vereadores se mobilizaram, prefeito também. Esse momento histórico que todo mundo criticou num primeiro momento, né? Foi todo foi mundo. Todos os vereadores, o prefeito e mais alguns membros do executivo, né? Para discutir esse assunto em Brasília e... Não, em Brasília foi a discussão pelos recursos para os hospitais, mas o assistir tinha tido um momento antes. Foram ali para o Palácio Piratini, o governador acabou não recebendo. Não recebeu os vereadores. Isso, mas teve... E Canoas foi a que mais se prejudicou por essa troca de critério que para a cidade acabou sendo super prejudicial. Avançou alguma discussão sobre o Estado para rever alguma coisa disso, ou para que a gente pudesse... recompor de algum modo esse valor perdido? Eu estava na oportunidade, ali, logo que o Estado lançou em 2021 o programa Assistir, eu era secretária de saúde de Esteio, né? Que também perdeu dinheiro, perdeu 24 milhões ano, né? Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapucaia, Porto Alegre, vários municípios perderam, né? 156 municípios perderam. O mérito de como era o cofinanciamento das estruturas antes do Assistir, em relação ao Assistir, não foi revisado, né? O cofinanciamento antes, né, de 21 era exatamente considerando que o custeio de uma estrutura de saúde não é só pago pela produção, ele tem um custo mais alto. O que eu quero dizer com isso? Ter uma estrutura permanente de funcionamento, 24 horas de hotelaria, de refeição, de transporte, de radiologia, de laboratório, custa mais do que individualizar por tabela de pagamento. Sim. Isso é tanto com a União como com o Estado. O Estado adota no Assistir pagamento por produção, incentivo por produção. E foi isso que mudou. E não considera mais o custeio. Né? Uhum. Isso não quer dizer que antes os prestadores não tinham que produzir. Tinha também, mas era um modelo um pouco diferente. Mas tinha que apresentar resultados. Dois recursos, entre aspas. Exato. Um por ter habilitado o serviço e um segundo plus por produção. Né? Porque esse hoje é o grande desafio. Não é só dos públicos, é de todos os hospitais. Né? Tu tem um custo da equipe, um custo do material, do insumo, mas tu tem um custo fixo nessa instituição. Uhum. Se tu não prevê isso... Né, tu tá lutando sozinho ali para sustentar essa estrutura que o SUS não consegue repor. Bom, então não, te respondendo, isso não mudou. A lógica do Assistir é todo baseado em adesão, então o prestador, e tem que ser sempre só hospitais, tá? Eu acho que isso é uma outra questão. Por exemplo, nós temos clínicas privadas que fazem atendimentos de especialidades em Canoas. Vários municípios têm, elas não podem aderir ao Assistir. Elas oferecem serviço, mas eu que tenho que pagar. Então a base do Assistir é por produção, tanto de consultas como cirurgias, né? E é sempre dentro da área hospitalar, sempre. Então isso não mudou, a gente tem que ver o que cada prestador pode aderir. E a outra questão é que eu não acho ruim, né? Que a gente também tem essa questão da produção, a gente tem que ter para mostrar, né? E efetivamente fazer as filas andarem, enfim. Mas a questão é que a remuneração é muito baixa. Então, hoje, a remuneração do Assistir, eu vou dar um exemplo concreto. Para um ambulatório de cirurgia ginecológica, para pagar equipe médica, porque nunca é um médico só, é equipe médica, toda a área de insumos, exames e cirurgias, é R$79 mil. Não é o suficiente. Eu arredondei, tem uns quebradinhos. Não tem como. Só a equipe médica sai mais do que isso, né? Então, elas têm que oferecer 240 consultas por mês, que é o mínimo, né? Assim como em todas as especialidades tem um padrão aí de número, né? E tem que oferecer a linha de cuidado toda. Que a lógica da linha de cuidado está correta. É o que a gente quer. Início, meio, fim. Terminou o teu procedimento, volta para a unidade básica, ok. Mas o custo disso é muito superior do que o financiamento. Sim. Então não tem como sustentar, né? Então a gente tem que estar botando valor em cima, que tudo bem também, é tripartite, né? Mas é muito subfinanciado, muito. Então isso não mudou, né? Isso segue no mesmo formato.
Acho que hoje o que tem dado um incremento aí é o governo federal ter criado o Mais Especialistas, que ajuda nessa questão também. Né? É um pouco melhor as tabelas do Patê, que é o apelido do programa, Do né? Patê, sim. São melhores. E agora, mais recentemente, o Estado criou o SUS Gaúcho. Mas que é bem limitado, assim, né? Eles ampliam valores em algumas não coisas. consegui entender bem. O SUS Gaúcho é um complemento à tabela SUS? Como é que ele funciona? Ele criou um valor SUS, né, no estado do Rio Grande do Sul. Talvez aqui eu não tenho todos os detalhes do programa, mas ele criou um valor diferenciado para algumas linhas de cuidado, né? Por exemplo, ele agora está pagando muito bem a cirurgia de joelho. Uhum. Então, vamos botar em dia as filas de cirurgia de joelho. Oftalmo, né? Hoje está remunerando melhor. Então, ele criou uma outra tabela, né? Um outro valor, um incentivo diferente para algumas políticas que o Estado entende, então, que tem São maior problema. prioritárias nesse momento. Sim. Exatamente. Tem um estrangulamento maior. E isso que tem incentivado esses mutirões que têm acontecido, né? Exato. Isso ajuda muito nesse sentido. Sim. Porque daí o contrato que você faz é um contrato para aquilo, né? Para aquela ação. Isso tem ônus e bônus, como tudo. É bom porque faz a fila andar, resolve a vida do cidadão, qualifica, mas a gente sempre tem que pensar no dia seguinte, tá? Onde é que esse cidadão depois, por exemplo, no oftalmo, tá? E se ele voltar a ter um problema de oftalmo, onde é que ele vai? Sim. Então, aquele momento do auge ali, do mutirão passou, ou de uma cirurgia geral. Hérnias, por exemplo, que nós vamos fazer, né? Agora ali no hospital também, enfim, elas recidivam muito, elas voltam muito, né? Então, tá, beleza, fez o mutirão, resolveu a hérnia, mas e depois? Então, a gente tem esse cuidado aqui em Canoas, tá? A gente sabe que se der um problema, ele não vai perder, né, o direito o fluxo de voltar ao médico, de reconduzir. Mas tem municípios que não conseguem fazer isso. Sim. Eles fazem o mutirão e aquele serviço vai embora da cidade. Sim. Né? Ele acaba. Aquele momento. Isso. Né? Então, essas coisas todas que são a nossa dinâmica de gestão para a gente planejar. Mas a gente tem uma boa rede aqui, tanto de especialidades como cirúrgicas na cidade, que o Rodrigo lê sempre ali na chamada, que a gente vai entrar nisso também, e que pode ser muito resolutiva nesse sentido, né? Já é. Antes de chegar nessa chamada, como é que está a relação governo Nossa Senhora das Graças, que é o nosso hospital mais antigo aí, né? Um hospital que historicamente vive em crise desde a época do Lagranha, então a gente vai há muito tempo atrás, né? Ele é um gargalo que vai todo mundo para lá, hoje em dia não tem mais o HPS, e aí eles acabam batendo na porta do Gracinha, né? Como é que está a relação governo e o Graça, e como é que o hospital tem conseguido superar seus desafios, né? Porque não é fácil, né? É uma relação, na realidade, única, porque o município faz 5 anos que tem uma intervenção dentro do hospital. Então, nós fazemos uma leitura interna da secretaria, que ele é um hospital do município, né, enquanto ele está nessa intervenção, sob gestão do município. Essa é a leitura que a gente faz. Ele tem um plano operativo, ele também tem que cumprir esse plano, tem que buscar ordenar o seu cuidado dentro das suas especialidades, do seu perfil. Tem desafios financeiros tremendos, porque tem dívidas antigas, né? Tem várias questões ali que são bem complexas e também estão sendo tratadas, então, ou procuradoria, ou judiciário, enfim. Mas tem uma direção, hoje nós temos diálogo com eles, tem toda a equipe interna, nós também fazemos reuniões permanentes para tentar ajudar no que é possível, mas tem uma gestão lá dentro. Eu acho que hoje um grande questão ali hoje é a questão do HPS ainda lá dentro, né? Realmente sobrecarrega muito o hospital. Acho que foi adequada a decisão de botar a porta de entrada do HPS lá, porque é o único hospital que tinha uma porta de entrada. Você não cria uma porta de emergência num hospital como o HU da noite para o dia. Isso é super complexo, né? Primeiro que tem que fazer toda uma modificação estrutural, tem que ter equipes especializadas, de buco, de vascular, de traumato, de neuro, que não é o perfil do HU. Então, estava adequado botar para dentro do Graça. Mas acho que a gente tem que fazer uma discussão ali hoje de porta, talvez diferenciar as portas, né? Nós estamos estudando ali uma medida para ver como é que nós vamos lidar com essa situação para frente até o HPS estar pronto, né? Sem também quebrar aí os perfis de atendimento, porque ele sobrecarregou, né? Hoje a gente sabe que o Graças está com a emergência super lotada,
né? O pronto-socorro é um hospital que tinha 105 leitos, 10 de UTI, e os outros eram leitos de internação, né? Fora a porta, e isso não migrou da mesma forma para o Graças, né? Não tinha como, não tem Acho espaço. que não tem espaço físico. A né? gente conseguiu abrir 10 leitos a mais no Graças e ampliar a emergência, 40 leitos a mais na emergência. Mas ainda assim não tem giro, precisa tirar esse paciente mais de lá e tal. Então ali a gente está estudando a melhor forma de fazer sem desestruturar, né, o perfil de cada um. E tem isso, assim, as referências do Graças de outros municípios eram as referências de outros municípios para o HPS eram maiores. Então, também tem que se lidar com isso, né? O perfil de algumas equipes é diferente. No HPS tem um perfil não é nem um perfil, a quantidade de especialidades diferente do que tem que ter numa Porta do Graças, né? Então, é um desafio. Ainda estamos lidando com isso. Não tá 100% e não está acabado. Sim, tem muito para fazer. Por 2 hospitais dentro de um só, por si só, né? Mas a gente viveu isso tudo ali. Eu acho que a gente, pelo menos esse é um problema que a gente vê uma saída quando o HPS estiver pronto, né? Não é uma coisa que vai perdurar, se não é uma solução definitiva. Mas eu imagino que o conflito seja diário, permanente, difícil de lidar, né? No dia a dia. Ter 2 hospitais dentro de um só, né? Eu tenho amigos que trabalham no Graças e são heróis, olha. Os caras são... Não, as equipes são muito, muito resilientes e pensam muitas alternativas também. Mas, óbvio, a gente sempre tem que pensar que tudo tem limite de capacidade. Né? Você não pode fazer mágica. Pessoa que chega desesperada, né? Ninguém vai lá porque gosta de ir no hospital, né? Vida. E por mais, eu acho que isso também é importante dizer, né, Marco? Assim, é ruim estar naquela condição da emergência, óbvio que é, ninguém preconiza isso. Isso, infelizmente, acontece com muitos hospitais, né, que superlotam, enfim, nessa época, mas é melhor que as pessoas estejam lá dentro quando é necessário, porque elas estão sendo atendidas, né? Elas estão sendo atendidas. Tem que melhorar o restante da condição? Tem, que nós vamos chegar nisso também. Mas tem uma equipe de enfermagem, uma equipe médica, uma equipe de nutrição, uma equipe toda que está olhando para essa pessoa que está lá. Isso é importante, para ela não perder a vida, para ela não ter sequela, para ela não ter, né? Então, essa é sempre a prioridade, né? HU. Que eu falei aquela hora que eu achei que era com o Estado, foi aquela equipe toda que foi lá, aquela comitiva Brasília, para Brasília, inclusive. Acompanhei, eu estava junto. No primeiro momento foi criticado, né? Porque são 21 políticos que vão, mais os executivos, não sei o que. Não é uma coisa boa, né? Mas os recursos estão vindo, começaram a chegar. E eu estive lá e vi as ambulâncias chegando, os equipamentos chegando, e, enfim, que a gente mesmo fez agora aqui um relato do que está sendo feito no HU, né? O resultado disso, o que nós teremos para o futuro da saúde ali dentro do hospital nosso universitário? Eu acho que, primeiro, é importante reforçar que realmente é uma virada de chave, né? Na perspectiva, né, e de tudo que já está e vai continuar acontecendo ali dentro. Eu já fui gestora aqui em Canoas de 2013 a 2016, que foi ali a saída do Grupo Mãe de Deus, e naquela oportunidade tinha 525 leitos funcionando. Isso é importante a gente também resgatar na história, porque isso, nem naquele período o hospital funcionou a pleno, né? E ainda assim com muitas limitações, sem a parceria mais contundente do Ministério na época. Então, eu acho que tem várias viradas de chaves nesse momento. Se o prefeito e o Legislativo de Canoas não fazem esse movimento, não ia acontecer o que está acontecendo. Então, a cidade precisa também compreender isso, assim, buscar dinheiro em Brasília, dinheiro legítimo, dinheiro do povo, né? Então, para investir aqui, se não houver proatividade do gestor, não vai acontecer. Eu já estive em vários municípios que têm outras condutas e não ganham porque não vão lá, não fazem a relação, não apresentam o cenário, não trazem, enfim. Então, isso foi um marco, né, na necessidade tanto da parceria a própria SM também, né, que, nossa, incansável na busca de contatos, de portas se abrirem. O Legislativo de Canoas, que compreendeu, né, o movimento do prefeito, se alia, independentemente dos seus interesses políticos ou relações, não é sobre isso, é sobre a cidade de Canoas, né?
Isso realmente não fosse isso, nós estaríamos olhando lá atrás naquele mesmo jeito, como é que nós vamos lidar com a HU, tendo que reduzir, inclusive, o plano operativo do contrato, né? Porque a gente não tinha dinheiro para bancar, né, Rodrigo? Passamos por isso. Hoje, então, a perspectiva é de, além de oferecer mais leitos, e nós estamos falando dos canoenses, mas nós estamos falando para a região, e isso é importante também, né? Porque tem muito discurso que porque a gente atende mais gente de fora e que se não tivesse os de fora, a gente ia ser melhor atendido. Não, a gente não ia ser melhor atendido porque a gente não ia ter esse recurso financeiro e nem tecnológico e a gente ia ser desse tamanho, né? Isso, a gente ia ser bem pequenininho, que é a capital de Canoas, de 350 mil habitantes, né? Então, botar essas estruturas a funcionar a pleno, com alta tecnologia, com equipes especializadas, ela nos beneficia diretamente aqui, né? E também a vários municípios da região, né? Então, o que virá é mais do que o dobro do que se faz hoje, né? Os números, o Rodrigo vai me lembrar mais, eu não trouxe o material aqui, mas eles mais do que dobram, né? Em termos de cirurgias, em termos de cateterismos, em termos de procedimentos, de oferta de consulta, de exames. E a gente vinha com o prefeito discutindo isso bastante, assim, o HU é onde tem o maior potencial, e a União enxergou isso, era a galinha dos ovos de ouro para quem enxergasse isso, né? E a União, o prefeito e a União enxergaram isso, né? Junto com o prestador ali, porque é ali que o Estado poderia ganhar e ampliar, né? Assistência. Então, nós estamos apostando nisso, o Ministério está acreditando, né? E nós também, junto com a SM, onde nós realmente vamos fazer muita fila andar, né? Ou acabar com essas filas enormes de muitos anos e sobretudo melhorar a vida das pessoas se essa cirurgia acontecer. Os equipamentos, né? Ali, eu lembro fantástico. Na época que falasse de Mãe de Deus, a maioria dos equipamentos do HU era dessa época. Ou época. da época da Ubra. Pra ter uma ideia, eu fui funcionário da Ubra na época que estavam construindo. A gente já até falou sobre isso. Olha então eu tenho um carinho muito especial pelo HU por vários fatores que eu quero retratar. Enxergou a obra subindo. Eu vi o HU nascer e ser o sucesso que era quando ele surgiu. Eu perdi minha irmã dentro do HU. Tá? Mas o atendimento que ela teve durante o processo de até ela falecer foi uma coisa espetacular, né? Que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Eu nunca entrei em hospital nenhum do Rio Grande do Sul, como no HU, quando ele começou, e também já anos depois, quando a minha irmã veio a faltar. Eu fico até emocionado, porque aquilo ali faz parte do meu passado. Eu vi nascer aquele hospital. Eu tenho carinho pelo hospital. Eu não consigo conceber uma coisa ter chegado ao ponto que chegou, de um hospital de, não sei, 9 andares ou 8 andares, 10 andares, e tá tudo fechado ali dentro, entendeu? Sei que tem que ter profissionais, tem que ter mas esse movimento que foi feito, político, né? Que foi criticado durante um tempo, eu achei uma maravilha quando eu fui lá semana retrasada, quando chegou. O ministro esteve ali, né? Exatamente. 8 de maio. Foi a alegria de ver que tinha políticos de todos os partidos felizes por um momento de mudança, né? Foi isso que está relatado ali no que a gente falou e no que tu agora também falaste. Os recursos estão chegando, agora requer gestão bem feita, né? Para a coisa acontecer. A gente tem um processo bem bonito ali com a gestora do HU, né? Acho que isso é importante dizer que a gente também superou, a prefeitura superou, né? Esse momento do entra e sai gestão de dentro do HU. É importante. Porque a primeira coisa que pedem é a cabeça da gestora, né? Não, e eu digo até de empresa, né, Marco? Assim, sai Mãe de Deus, entra Gamp, sai Gamp, entra Funan, sai Funan, entra intervenção, Isso prejudica, né, qualquer planejamento, qualquer possibilidade de pensar de forma coesa, planejada, estratégica, né? Estratégica. Avançar no médio prazo. E hoje não, né? Nós temos um processo licitatório que desde dezembro de 24, quando foi assinado esse contrato, então com muitas dificuldades, porque a SM também herda muitas dificuldades dentro da instituição, então tem todo um processo de conhecer o que tem lá dentro, como é que funciona, como é que estão os contratos, os atrasos de pagamento, enfim, falta de recursos do município na oportunidade, né? Enfim, tem um conjunto de situações, né, a resolver, mas a gente está mudando esse paradigma durante todo o ano de 25, né? E o prestador também acreditou que era possível fazer diferente, né?
Então, essa relação é muito importante, é estabelecer os planos de trabalho junto, né? Combinar, digamos assim, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, por onde é que nós vamos avançar primeiro, porque é complexo mesmo, assim, é uma estrutura que os hospitais são considerados as empresas mais complexas que existem no mercado, né? Porque elas lidam com as pessoas, com comida, com dormitório, com lavanderia, com transporte, com gases, com tudo que tu possa imaginar, né? Com alta tecnologia, né? E tem que estar 24 horas. Então, esse processo é importante dizer que ter uma continuidade na operação e na gestão desse contrato é muito importante, porque é isso que permite planejamento, organização, avanço, né? E o Ministério compreender esse momento e compreender que essa estrutura tem esse potencial, né, para uma série de políticas, de programas, de incentivos, enfim, isso é único, né? Eu acho que aí a gente conseguiu realmente aproveitar, né? Esses movimentos todos fizeram isso acontecer. Não caiu de paraquedas, não teve foi... um momento em que se falou em construir um novo hospital com 300 leitos, quando se tinha ali um hospital construído já, com 300 leitos fechados, né? Então, eu acho que foi um grande anteparo para a saúde de Porto Alegre também, que é sobrecarregada, né? Que estava falando desses municípios. Um exemplo que a secretária falou que eu acho importante comentar, que é essa questão dos serviços mesmo. Canoas, por exemplo, talvez não tivesse grana para sustentar um serviço de cardiologia de ponta. Jamais. Porque jamais. tem um volume de pacientes X e, bom, vai ficar um serviço ocioso lá. Com a referência, ela permite que tu faça isso, divida esse serviço entre vários municípios. Mas, claro, precisa do aporte financeiro, enfim, né? Então, é importante ter um hospital daquele tamanho, eu acho, assim, funcionando a pleno, assim. Eu trabalho lá, eu fico encantado, assim, eu não era da saúde, não sou da área, sou jornalista, né? Sempre fui. Mas a gente se encanta lá e se apaixona por aquela estrutura toda que foi feita, né? Eu costumo levar as pessoas quando vão conhecer o hospital, mostrar os lugares, assim, então eu já conheço e fico encantado com como ele foi construído para ser grande, né? Então ver ele encolhendo dói um pouco, assim, né? Que bom que a gente está numa fase agora nova de arrancada, aí os equipamentos chegando, e mutirão, e vamos habilitando serviço. Tomara que seja o grande, como tirar de chave para decolar, né? E a gente deixar esse passado ruim, assim, para trás mesmo. Né? Eu acompanho a Santa Casa, né? Como aquele hospital se modernizou, Nossa, né? Como ele conseguiu mudar a visão, né? E é isso que eu sonho para Canoas, assim, sabe? Exatamente que a gente tenha esse tipo de serviço, que tu te perca dentro do hospital de tanto serviço que oferece. É muita gente, né? Exatamente. A gente quer ver gente circulando, mas eu acho que também tu trazes uma questão, é bem bacana trazer isso, porque o hospital ele tem que ter vida. Se ele não tem gente lá dentro, tem alguma coisa errada. Tá alguma coisa errada. A dinâmica é de ter sempre gente circulando, tanto trabalhadores, né, como familiares e como usuários, pacientes, né? Essa é a dinâmica. É isso que tem que acontecer. Porque daí a gente está vendo, a gente está vendo a coisa acontecer. Os hospitais, eles funcionam por escala. Se eles não tiverem grande escala, né, eles não se compensam. Então, isso que o Rodrigo traz, assim, não adianta ter uma estrutura... Primeiro, Canoas tem 350 mil, estou arredondando os números aqui, habitantes. O Ministério da Saúde exige pelas portarias de habilitação nas altas complexidades, que no caso do HU é a cirurgia bariátrica, né, obesidade, cardiovascular, neuro e traumato. 4 especialidades grandes que a gente chama de alta complexidade, tá? Nós só temos isso aqui porque quando tu habilita o serviço, tu tem que declarar junto com o Estado, isso é uma pactuação, quantos municípios vai se chegar para chegar em torno de 700, 800, às vezes a 1 milhão de pessoas. Por quê? Porque é isso que gera escala no atendimento do hospital. Nós não teríamos uma alta complexidade em cardiovascular, cateterismos, CPREs e vários outros procedimentos com 350 mil habitantes, porque nós não pagamos isso, nós não conseguiríamos sustentar. Assim como da obesidade, e o Graças a mesma coisa, que tem a oncologia, porque quando ele habilitou, ele tinha que apresentar à cidade quais eram os municípios do entorno, então tinha que chegar a 700 mil habitantes que iam para lá. Essa é a lógica da habilitação. Então dizer que Canoas perde porque tem referências, não.
Canoas ganha porque tem as referências. E esse é um discurso que a gente precisa apresentar para a população. A gente só tem tudo isso aqui porque a gente tem capacidade para receber mais gente. Só que a gente tem que fazer tudo funcionar. Nós estamos mandando esse cara para Porto Exatamente. Alegre, Novo Hamburgo. A dificuldade do Caxias. atendimento que aconteceu até agora e que nós estamos tentando, então, mudar, não é porque vem gente de fora. É porque a gente teve problemas aqui na operação desses contratos, na operação desses equipamentos que eram muito obsoletos. Então, foram outras coisas que geraram o problema, né? Tanto é que nós temos fila de canoenses, mas Esteio tem esteienses na fila daqui, Montenegro, que é a nossa referência, tem gente aqui. Então, todo mundo está no mesmo problema, se a gente para. Então, é equivocado dizer que se a gente tirar os municípios daqui, tudo vai ficar bom para Canoas. Não vai, porque nós vamos perder todas essas especialidades, porque nós não temos como bancar. Então, a alta complexidade, ela também é alto custo, né? Então, a gente tem que relacionar. Mas eu tenho convicção, assim, falando do HU, que tudo é processual, não é da noite para o dia, mas as coisas estão acontecendo, a população está sendo chamada para consultas, para cirurgias. Chegou o aparelho de hemodinâmica semana passada, né? Está sendo instalado. O que é um aparelho de hemodinâmica? Então, ele vai fazer as cirurgias cardíacas, os cateterismos, que nós temos filas, né? Ele vai girar mais esse leito, assim como os arcos em C. Então, o Ministério da Saúde equipou essas salas cirúrgicas, 5 salas cirúrgicas com os kits cirúrgicos, não é um kitzinho, são mega kits de R$2 milhões, com arco em C para cirurgias de traumato, com torre de vídeo, com carro anestésico, com mesa cirúrgica. É isso que faz a coisa acontecer. E vai tempo botar... atrás nós estávamos reclamando que não tinha tomógrafo. Né? Não, e estragava o tempo todo, né? O E tal. aparelho de hemodinâmica funcionava um pouquinho. E já mandamos pro Estado e pro Ministério o pedido, então, de mais de 58 milhões de aporte de custeio, 58 milhões ano, de custeio para os primeiros 200 leitos, para abrir em escalonamento aí de 30 e 60 dias, né? E depois vem mais para abrir os outros 300, né? Chegar nos 600, que seria o teto do hospital, né? Com mais dinheiro, porque é o que, né? Daí nós precisamos contratar mais equipes, né? Sim, enfim, aí é reação em cadeia, né? Tudo aumenta. Mas é muito bom fazer parte disso. Canoas está avançando na saúde pública com investimentos históricos, os resultados já chegam aqui mais precisos. Após 16 anos, o SAMU ganhou 4 novas ambulâncias do governo federal, ampliando a agilidade e a capacidade de resposta às urgências e emergências em toda a cidade. O Hospital Universitário recebeu 36 novos equipamentos e 7 novas salas cirúrgicas que vão ampliar em 850% a capacidade de realização de cirurgias pelo SUS. Até o final do ano, a HU vai dobrar o número de leitos para 600, chegando à maior capacidade da história. Quando existe trabalho, parceria e compromisso com as pessoas, os resultados aparecem. Canoas está avançando e a saúde pública avança junto com a cidade. Acompanhe mais avanços no site e redes sociais oficiais da Prefeitura de Canoas. Secretário, muito obrigado por ter comparecido aqui, conversado um pouquinho com a gente. Muito obrigado. Não esquece, quando os recursos não chegam, a capacidade de gestão tem que ser muito maior. É né? verdade. Estamos nos esforçando para isso. Com a crise, tu gera desculpas. Agora, agora nós temos é que andar para frente. Temos que entregar. Muito obrigada pela oportunidade. Eu agradeço. Valeu.